Oi, gente! Bom, eu tô até achando que esse vídeo aí não vai dar certo. Acho que no final vai ter algum problema aí na edição, porque as coisas estão indo num jeito assim tão horríveis e tão difíceis que eu não sei nem por que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque acho que a qualquer momento assim tudo pode ir de mal a pior. Então eu não sei, eu acho que é melhor até a gente não fazer mais esse vídeo assim, porque não tem como ele ajudar ninguém, não tem como ele fazer algo de bom, né? E nessa brincadeira, para falar para vocês, o vídeo de hoje vai falar sobre o esquema de negativismo e pessimismo, que é aquele foco das pessoas darem para os aspectos negativos da vida, né? Então, uma visão negativa sobre si, uma visão negativa sobre o futuro, uma visão negativa sobre as coisas, né, do passado, enfim, sobre quem a pessoa é, sobre os relacionamentos, né? O esquema de negativismo e pessimismo, então, vai estar no nosso foco do vídeo de hoje. Eu espero que tu goste e que a gente possa conhecer mais sobre esse esquema, porque ele é bem danado e ele, em geral, assim, pode trazer muitos prejuízos. Se tu é novo aqui no canal, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e quero te dar as boas-vindas aqui nesse vídeo e no meu canal. Aqui a gente fala sobre conexões saudáveis, sobre autocompaixão, sobre psicologia, enfim, sobre estratégias para ter uma vida com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais saúde emocional. O vídeo de hoje vai falar sobre o esquema de negativismo e pessimismo. E se tu não conhece aí o que é um esquema, se tu quer te inteirar um pouquinho mais sobre a terapia do esquema, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em algum lugar desse vídeo o card para que tu possa assistir os outros vídeos que são da terapia do esquema, que talvez possam te ajudar aí a complementar essa caminhada em direção a esses assuntos que são tão importantes para nós. O esquema de negativismo e pessimismo, como a introdução do vídeo já deu ali um spoiler, né? É um esquema que faz as pessoas darem um foco às perdas, um foco àquilo que não tá legal, né? Um foco às coisas negativas e difíceis da vida. Então, são pessoas que tendem a ser mais pessimistas, que tendem a ser mais pesadas, são pessoas que elas tendem a ver ali a vida com um aspecto um pouco mais sombrio, né? Elas não têm uma visão realista das coisas, né? Não é que a pessoa precisaria ser otimista e lá poliana, achando que o mundo é moranguinho com chantilly, mas as pessoas que têm o esquema de negativismo e pessimismo, elas dão essa ênfase exacerbada às coisas difíceis, às coisas negativas. Para ilustrar o nosso vídeo de hoje, a gente vai contar com o caso fictício do Pedro. O Pedro é um paciente que chega no consultório entediado, parece que assim, sem energia, sem ânimo, sem motivação. Ele senta ali no sofá e começa a contar que ele até acha que a psicoterapia não tem como ajudar ele, que ele já fez algumas coisas, já viu alguns vídeos na internet, mas ele ali sem esperança de que pode ser ajudado. Mas ele fala que foi ali porque, a esposa falou muito para ele ir, que ele acha que vai dar essa chance, mas que no fundo mesmo ele não tem muita esperança de que aquilo ali possa ajudá-lo, né? O Pedro, ele começa a contar assim tudo sobre a vida dele com um viés negativo. Então, ele aponta tudo que está de ruim no trabalho, ele aponta tudo que está de ruim em casa, ele aponta tudo que está de ruim a respeito dos relacionamentos dele, do casamento dele. E aí, quando ele é convidado a pensar assim sobre por que manter essas coisas, né? Porque a tristeza e esse viés negativo, ele existe para ter uma utilidade também. Então, quando a gente se depara com algo que não tá legal, é importante que a gente possa se olhar ali, se avaliar, para que a gente faça as mudanças necessárias, né? Então, quando o Pedro é convidado a fazer as mudanças necessárias, ele começa a ver tudo de ruim que tem nas mudanças, tudo de ruim que pode ter nos outros trabalhos, né? Ele, por várias sessões, assim, é um paciente que aponta aspectos ruins do chefe, dos colegas de trabalho, das tarefas que ele faz no trabalho. Quando ele é convidado a pensar em terapia sobre outras opções de trabalho, né, outras alternativas profissionais, ele começa a focar muito nos aspectos negativos de sair. Então ele não vai ter o salário que ele gosta e que é tão importante para ele não vai ter a estabilidade de um trabalho que ele já tem ali há 15 anos, né? Ele passa o viés negativo daquele lugar que ele está
para as coisas futuras, né? E aí esse é o looping que o Pedro se encontra. Ele não consegue sair do esquema de negativismo e pessimismo. Tudo parece que tá ruim, tudo tem essa lente sobre aquilo que não está legal. Aqui vão algumas frases que são comuns para as pessoas que têm um esquema de negativismo e pessimismo. Não vai dar certo, as coisas são assim, nunca vão melhorar. Meu casamento pode acabar a qualquer momento, eu posso ser demitido a qualquer momento, é muito difícil tentar uma carreira nova, é muito difícil empreender, não vai dar certo fazer algo novo. Então, são frases e são perspectivas negativas sobre as coisas e que acabam gerando uma atmosfera de tanto medo e de tanto negativismo que a pessoa não consegue sair do lugar, né? Porque o conhecido sempre é mais confortável do que o desconhecido. O desconhecido vai gerar mais ansiedade, né? O desconhecido vai exigir mais os nossos recursos de enfrentamento. Então, o viés negativo tá em tudo, mas o conhecido não é que é melhor, o conhecido é só menos ansiogênico. As sensações comuns desse esquema são uma hipervigilância, um peso e uma tensão. Então, são pessoas que elas sentem que elas precisam se preocupar muito com o que vai acontecer, como se a preocupação tivesse esse viés de deixar a pessoa mais segura ou mais preparada de algum jeito, né? Só que o que acontece? Às vezes a pessoa tá tão focada em se preparar para algo que, ao invés de se preparar com uma forma mais útil e mais eficiente, ela acaba tentando se preparar e pensar em tantos cenários que aquilo ali gera uma paralisação, né, que é como a gente já falou. Então, é uma hipervigilância, é um foco nas coisas que não tão legais, a pessoa costuma ficar mais apática, mais pesada. Em geral, é alguém que é difícil da gente estar na companhia, porque é aquela pessoa que foca nos aspectos negativos automaticamente, é como se ela não precisasse fazer esforço, ela já está fazendo críticas ou já está apontando aspectos negativos ali. Então, ela é uma pessoa que não está muito relaxada, né? Vamos dizer assim, é alguém que está mais apático, mais tenso ou mais sobrecarregado também de olhar para esse viés negativo das coisas. E além, né, dessa ênfase dos aspectos negativos, uma sensação e uma característica muito comum desse esquema é uma minimização dos aspectos positivos. Então, é aquela pessoa que já não consegue ver as coisas boas que estão ali diante dela, né? Aquilo que ela tem. Ao invés de olhar o trabalho com um olhar mais realista e justo, ela olha pelos aspectos negativos e aí ela não consegue se apropriar das coisas boas que tem do trabalho, nem que seja o salário, nem que seja coisas que depois ela vai apontar, né, como coisas que ela não quer perder. Mas a pessoa com esse esquema, ela tem dificuldade de poder se apropriar, de poder aproveitar mesmo as coisas boas, né, que já existem, esse olhar mais agradecido também para a vida, é mais difícil dessa pessoa poder olhar quando esse esquema está ali muito ativado. Outro aspecto comum é muito medo de cometer erros. Então a pessoa tem muito medo de falhar, muito medo de fracassar, muito medo de ser criticada. Isso também faz com que ela fique paralisada ali diante das coisas que ela poderia fazer ou que ela gostaria de fazer, né? A espontaneidade acaba saindo de cena para um lugar de mais controle, para um lugar com mais previsibilidade, uma previsibilidade tanta e tão rígida que tira o brilho, tira a cor da vida dessa pessoa, né? Se a gente for pensar assim em personagens, a Wandinha Adams é muito esse perfil aí do esquema de negativismo e pessimismo. O foco dela tá nas coisas difíceis, ruins, enfim, né? Esse lado mais sombrio da vida, até as cores que ela usa são preto e branco, né? Como se não tivesse cor, mais alegria, né? Mais brincadeiras ali, é uma coisa mais dark, né? Mais para baixo. E nem preciso dizer para vocês que é muito comum que pessoas com depressão tenham esse esquema de negativismo e pessimismo aí como pano de fundo. Quais são as origens do nosso esquema de negativismo e pessimismo, então? Em geral, são pais ou cuidadores com esse viés negativo também, então pais que podavam a criança na brincadeira, na espontaneidade, na liberdade, eram pais mais cautelosos que colocavam mesmo medo, né, na criança, que apontavam tudo que poderia acontecer de ruim, né, então a criança tá lá brincando, ai, mas tu cuida ali que vai bater, cuida ali, claro que
são aspectos importantes, né, de cuidado, de limites, mas são pais que excederam, né, essa questão de controle e de olhar para as coisas negativas e que poderiam acontecer de ruim, né, nas suas vidas, né, na própria vida ali dos pais e também com a relação e com a vida da criança. Então, esse aspecto de preocupação e um aspecto mais punitivo, né, um aspecto onde se a criança errar, algo poderia dar errado. Então, pais ou cuidadores que constantemente alertavam aquela criança de tudo que poderia sair mal, né, de tudo que poderia dar errado. Então, tu vai fazer uma apresentação de dança na escola, é aquela mãe, aquele pai que não vai lá celebrar e brincar e participar junto, como se aquilo ali fosse algo leve, né? Aquela mãe, aquele pai que vai pensar, ai, mas e se tu passar vergonha? E se as pessoas não forem? E se tudo der errado? E se tu ficar muito triste no final? Ai, não participa desse concurso, porque se tu perder, tu vai ficar muito triste. Então, nem vai, nem te arrisca, né? Então, pais que focavam muito no que poderia dar errado ou nos erros que poderiam ser ali, né, acontecer, erros não naturalizados, né? Então, essas são as origens mais comuns desse esquema de negativismo e pessimismo. E antes da gente ver algumas estratégias para lidar com esse esquema, eu quero dividir com vocês uma mensagem que rolou aí e seguidamente ela volta nas redes sociais, que é: escolha o seu difícil. Então, eu vou ler para nós. Casamento é difícil, divórcio é difícil, escolha seu difícil. Obesidade é difícil, ser fit é difícil, escolha seu difícil. Estar endividado é difícil, ter disciplina financeira é difícil, escolha o seu difícil. Se comunicar é difícil, não se comunicar é difícil, escolha o seu difícil. A vida nunca será fácil, sempre será difícil, mas você pode escolher o seu difícil, escolha com sabedoria. Então, muitas vezes, quando a gente está diante, né, desse esquema de negativismo e pessimismo que vai jogar na nossa cara o lado difícil, duro e negativo de tudo, a gente esquece a nossa escolha diante dos difíceis da vida que vão aparecer, né, em todos os lados, em todos os momentos, enfim. Nada tem só pontos positivos, tudo tem prós e contras. Mas se a gente só olha os contras, aí sim fica muito pesado de tomar decisões, de agir em prol daquilo que é importante para nós. Então, escolher o nosso difícil é fundamental, né, para a gente poder ter coragem para lidar ali com o que realmente pode acontecer de ruim ou que às vezes de fato vai acontecer de ruim, né, são as nossas escolhas. Então aqui vão algumas estratégias para lidar. A primeira delas é poder questionar os teus pensamentos a respeito do futuro, te perguntar se são justos, se são coerentes, se são pensamentos que estão alinhados à realidade ou será que o esquema já não está aí fazendo, né, a sua parte em só te apontar as coisas ruins e difíceis e negativas do que vem pela frente, né? Tenha coragem para olhar, assim que sim, vão ter alguns aspectos negativos, mas não é só esses aspectos negativos. Ficar, né, também vai ter seus aspectos negativos. A segunda estratégia é criar cartões de enfrentamento, criar antídotos cognitivos que te ajudem a lembrar de outros lados da moeda para além dos aspectos negativos das coisas, né? Te ajudem a poder colocar em prática essas lições desse vídeo. Então, o que tu gostaria de te lembrar na hora que os pensamentos negativos e que esse viés negativo e pessimista aparecesse, né? Eu tenho um e-book que se chama Antídotos Cognitivos e ali tem vários antídotos que tu pode também usar, que tu pode tirar como exemplo, como modelos para ti. Mas a segunda estratégia é que tu possa ter novos recursos, né? Novas formas de pensar que sejam mais realistas ou que acolham o medo, que acolham ali a insegurança diante do erro, para que tu possa seguir em frente, apesar, né, dos aspectos negativos de cada situação ou de cada escolha que tu for fazer. E a nossa última estratégia é escolher um tempo para se preocupar. Então, é uma estratégia mais antiga, assim, dentro da psicologia, que é como se a gente marcasse na agenda 10 minutinhos do dia e que todos os dias naquele mesmo horário, enfim, a gente coloca um limite na preocupação e aí a gente só se preocupa naqueles 10 ou 15 minutos. Então, ao longo do dia, a gente não está autorizado a se preocupar, a gente agendou esse horário para preocupação, então
tudo que a gente for se preocupar e pensar de negativo vai acontecer naqueles 10 ou 15 minutos ali organizados no nosso dia. Por exemplo, vai ser hoje às 7 da noite. E ali, hoje às 7 da noite eu tô livre para me preocupar. Porque quando a gente não coloca limites em alguns aspectos emocionais e psicológicos, né, eles acabam tomando uma proporção muito maior e aquilo ali tem prejuízos na nossa vida. Então, colocar limites é importante. Essa estratégia aí de ter um tempo para se preocupar, ela nos ajuda justamente a colocar um limite, né, nesse tempo de preocupação. A gente joga a preocupação para aquele horário marcado e aí fora daquilo ali a gente foca nas coisas que tem para fazer, a gente foca nos aspectos mais realistas ou mais positivos, né, do que a gente estiver vivendo. Enfim, acreditar que o futuro pode nos trazer surpresas boas e felizes é fundamental para que a gente possa ter uma vida com mais leveza, da mesma forma que poder olhar o nosso presente com um coração agradecido, com olhos para aquilo ali que a gente já tem de bom e de positivo, também deixa a vida mais leve e a vida mais conectada. Então, eu te convido a todos os dias poder olhar para pelo menos alguns aspectos de bom da tua vida, né? Tu acordou, tu tem saúde, tu tem um trabalho, que coisas boas que já existem aí. Então, poder ter esse olhar para as coisas boas e poder realmente agradecer o que a gente já tem, né? É um exercício muito importante para que a gente possa fazer. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve aqui para aparecer os outros vídeos para ti. E espero que tenha feito sentido e que te ajude aí a lidar com esse esqueminha que é tão difícil, mas que quando ele é superado também ele abre um espaço gigante para as coisas boas e para as coisas positivas da nossa vida que já existem, né? Então, um super beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.